Pois é, ninjas, se eu disser para vocês que a minha rentabilidade infelizmente está caindo, não está tão boa assim como no ano de 2023. Você também está passando por isso? Se você ainda não está passando por isso, por acaso isso te preocupa? Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou mostrar tudo aqui da minha carteira e quais são as minhas preocupações em relação a isso, beleza? Vamos lá então, olha só. Aqui ó, eu tenho um controle geral do meu rendimento agora do ano de 2024, fechando o mês de janeiro e fechando o mês de fevereiro. No ano de 2023, o meu yield on cost, ou seja, o quanto que eu ganho de dividendos em relação ao meu custo médio de todos os meus ativos, e aqui somente fundos imobiliários, tanto de tijolo quanto de papel, foi de 0,97% ao mês, o que me deu um rendimento de quase 12% livre de imposto. Isso sem contar a valorização das cotas, ok? Então, eu fiquei bastante contente, principalmente porque foi meu primeiro ano, onde eu errei bastante. Inclusive, eu trouxe para vocês aqui esses erros, né? Comprei fundos como o VSLH11, o TORD11, o qual eu já me desfiz com prejuízo, ok? Mas eu já corri atrás desse prejuízo e já consegui me recuperar. Eu fiz a venda de um outro ativo também, que foi o BLMR11, que é um fundo de fundo, por isso que está vazio aqui, ó, porque ele estava ocupando essa posição aqui. Mas tudo bem, depois eu vou fazer um reajuste na minha carteira aí. Nesse momento, meu rendimento está em 0,917%. Meu rendimento, isso levando em consideração também todos os fundos imobiliários. Por que isso está acontecendo? Bom, basicamente, um dos motivos disso estar acontecendo é porque eu tenho uma boa concentração em fundos de papel. Eu tenho 24% em papel, 5% em fundos de fundos, que também são fundos de papel, considerado como fundo de papel, e tenho 4% em Fiagro, que também são fundos de papel, só que eles investem em dívidas do agronegócio. Somando esses três aqui, eu tenho 33% de fundo de papel. Isso significa dizer que 1/3 da minha carteira é fundo de papel. E como a gente está vivendo a queda da taxa Selic, né? A gente está vivendo aí a redução da taxa de juros brasileira, obviamente que eu vou sofrer um pouquinho aí por causa desse acontecimento que nós estamos vivendo no Brasil. 2/3 da minha carteira está em fundo de tijolo. Há um bom tempo, desde dezembro do ano passado, basicamente, ou até antes até, eu já estou fazendo essa redução dos fundos de papel, tentando concentrar minha carteira mais agora em fundos de tijolo. Eu tenho 30% em fundos de logística, 13% em fundos de lajes corporativas e 24% em fundos de shopping. Em relação aos rendimentos, olha só, ano passado, 2023, eu tive 1,1% nos fundos de papel, só nos fundos de papel. Neste ano eu estou em 1,02%, o que também é um bom rendimento. Se isso for, por exemplo, mês a mês, vai chegar no final do ano e vai me dar 12% livre de imposto de renda, fora possíveis valorizações das cotas. Então eu estou bastante contente por enquanto, apesar de ter caído, mas eu estou bastante contente. No mês de janeiro, o Vigia 11, que é um Fiagro, ele ganhou 1,27%, o RZG11 1,23%, o Vegir 11 1,17%, o Equir 11 1,11% e o VGHF 11 1,10%. Isso no mês de janeiro. No mês de fevereiro, eu tive aí o RZAG11 ocupando o primeiro lugar, 1,18%, Vegir 11 indo bem, 1,17%. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o Vegir 11, que eu alcancei 200 cotas, VGHF11 1,1%, KNCR11 1,08% e o XPSF11, que é um fundo de fundo, 1,06%. Eu tenho apenas dois fundos de fundo na minha carteira, que é o XPSF11 e o MCHF11. Nos fundos de tijolo, pessoal, ano passado eu tive 0,78%, agora está em 0,76%. GARI 11, 0,98%, era o antigo GALG 11, HGR 11 ficou em segundo com 0,89%, o HSML 11, 0,82% em terceiro lugar, 0,77% GGRC 11 em quarto lugar e em quinto lugar o XPLG 11, 0,72%. Já em fevereiro, o GAI 11 continua em primeiro lugar, 0,98%, o HSML 11 em segundo lugar, 0,82%, MAU 11, um outro fundo de shopping, assim como o HSML 11 em terceiro com 0,79%, GGRC 11, 0,79% em quarto lugar e o XPLG 11 em quinto lugar com 0,77%. Os fundos de tijolo pagam um pouquinho menos, né, pessoal? Porque eles investem em imóveis físicos, só que existe uma regularidade aí nos pagamentos de dividendos dos fundos de tijolo. Por mais que meu rendimento esteja menor do que comparado a todo o ano de 2023, eu não estou preocupado. Por quê? Bom, por vários motivos, mas entre os principais, o ano está só no começo, né, pessoal? 2 meses apenas de 2024. Claro que esse valor pode diminuir, mas ele pode aumentar também. Vamos ver como é que vai acontecer o ano de 2024. Outra coisa importante que é necessário a gente considerar, pessoal, é a valorização das cotas. Por exemplo, olha só,
O XPSF11 é o fundo imobiliário que mais se valorizou na minha carteira, por mais incrível que pareça, 19,21%. Meu preço médio está em R$ 7,08 e o valor atual da cota é R$ 8,44. O GARI 11 se valorizou 6,25%, o KNCR 11 4,72% e assim por diante. É claro que eu tenho fundos imobiliários que estão sofrendo uma desvalorização, como por exemplo o VILG 11, eu tenho uma queda de 6,85%, mas os próprios dividendos já deu uma corrigida nisso aqui. Então eu não estou tão preocupado assim não, até porque, como eu falei para vocês, nós temos 2024 todo aí para correr. Então, pessoal, quando você observar aí um ou outro fundo imobiliário que está pagando menos dividendo, vá buscar os porquês disso. Leia os relatórios gerenciais. Isso é fundamental para a nossa saúde financeira. E muita calma, muita paciência, porque o pensamento é o quê? Longo prazo. Então, no longo prazo, a valorização das cotas vai acontecer, isso a estatística mostra, né? E você também tem os ganhos dos dividendos, e você precisa reinvestir os dividendos. Assim você vai fazendo com que a bola de neve aconteça mais rápido e mais potente. Agora, Ninja, eu quero saber de você, como é que está o rendimento da sua carteira? Está satisfeito? Não está satisfeito? Coloca comigo aqui nos comentários, vamos conversar, vamos bater um papo, que isso é muito importante para a gente continuar crescendo. E deixe seu like se esse vídeo te ajudou, te motivou principalmente a continuar, a não desistir e o pensamento sempre lá no longo prazo em busca da nossa aposentadoria, em busca da nossa liberdade financeira. Combinado então? Muito obrigado pela sua atenção, Ninja, um forte abraço e até mais. Tchau!